Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja na sua vida. Vamos pedir ao seu Espírito Santo que nos conceda sabedoria nesta reflexão, nesta formação que fala sobre perguntas e respostas sobre a nossa fé. Então eu quero assim pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, invocando a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fique atento às perguntas e também à resposta, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha, né? O máximo que tu puder, ajude esse canal, no canal católico Itamar Monteiro. Que Deus te abençoe, deixa o teu like, o joinha, ative a notificação para receber todos os vídeos. Que Deus te abençoe. Vamos lá. O que é a liturgia? Uma pergunta. O que é a liturgia? A liturgia é a celebração do mistério de Cristo, em particular do seu mistério pascal. Nela, mediante o exercício do ofício sacerdotal de Jesus Cristo, e por sinal significado, realizado e santificação dos homens, realiza pelo corpo místico de Cristo, ou seja, pela cabeça e pelo membro, e o culto público devido a Deus. Segunda pergunta: que lugar ocupa a liturgia na vida da igreja? A liturgia, ação sagrada por excelência, constituída ápice para a qual tendes ação da igreja, ao mesmo tempo a fonte de que emana sua força vital mediante a liturgia. Cristo continua na sua igreja, com ele e por meio dele, a obra da nossa redenção. A liturgia é a alma. A liturgia é aquilo que nos aproxima, que nos apresenta Cristo Jesus. Conheça um pouco de liturgia. Como é belo, é maravilhoso. Você ama mais Jesus Cristo, você ama mais a igreja, você ama mais o sacramento, você se apaixona pelo sacramento, pela graça sacramental e pelos sacramentos, porque a liturgia te ensina o que é o belo, o que é o maravilhoso da nossa igreja. Outra pergunta, vamos lá para frente, né? De que modo o Pai é a fonte e o fim da liturgia? Na liturgia, o Pai nos enche com sua bênção no Filho encarnado, morto e ressuscitado por nós. Ele derrama em nossos corações o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, a igreja bendiz ao Pai com a adoração, o louvor e a ação de graça. Implora o dom de seu Filho e do Espírito Santo. Qual é a obra de Cristo na liturgia? Na liturgia, a igreja, né? Na liturgia, a igreja significa a realização, principalmente no próprio mistério pascal, ao dar o Espírito Santo aos apóstolos. Repetir mais uma vez esta pergunta:
Qual é a obra de Cristo na liturgia? Diz, na liturgia da igreja, Cristo significa realiza principalmente o próprio mistério pascal, ao dar o Espírito Santo aos apóstolos, concedeu a eles, seus sucessores, o poder de realizar a obra de salvação por meio do sacrifício eucarístico e dos sacramentos, nos quais ele próprio age para comunicar sua graça aos fiéis de todos os tempos e de todo o mundo. Interessante. A missa é o sacrifício de Cristo no altar, né? E esta graça ser realizada através dos seus ministros ordenados. Cristo realiza, Cristo operante, né? Cristo que opera nesse momento na liturgia. Deus se manifesta e se revela a sua graça e comunica a sua graça aos fiéis em todos os tempos. Na liturgia, como age o Espírito Santo em relação à igreja? Na liturgia, realiza uma íntima cooperação entre o Espírito Santo e a igreja. O Espírito Santo prepara a igreja para encontrar o seu Senhor. Lembra a manifestação de Cristo, a fé da Assembleia, torna presente, atualizada o mistério de Cristo, onde se a igreja a vida e a missão de Cristo e faz frutificar nela o dom da comunhão. Interessante e é grandioso, né? Aquilo que Deus faz, a obra do Espírito Santo, quando fala lá no Evangelho de São João, né? Que ele diz assim, eu vou para o Pai, mas enviarei o Paráclito, o Espírito da verdade, que vos ensinará toda a verdade, porque nós não sabemos nada. Depois ele vai dizer, quais são os sacramentos? O que são os sacramentos e quais são? O que são os sacramentos e quais são? Os sacramentos são sinais visíveis, eficaz da graça instituído por Cristo, confiado à sua igreja, por meio dos quais nós é concedida a vida divina. São 7 sacramentos. Batismo, que é a porta da iniciação cristã. O batismo é a iniciação de cada cristão. É a graça santificante de Cristo na vida do ser humano. A matéria, a água. E a forma, a palavra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo opera. E ali o batizado se torna cristão, filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. E ali é membro dessa igreja, compõe que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo dessa igreja que caminha à busca da santidade, à busca do reino do céu, né? Então, primeiramente, o batismo. Depois vem a confirmação. Eu batizei quando era pequeno, ou uma idade, né? Agora, eu com a minha idade de 15, 14, 15 anos, 16 anos, 17, 20, 30, 40 anos, não importa a idade, acima de 15 anos. Aí eu vou confirmar aquilo que o meu pai, juntamente com meus padrinhos, assumiram por mim. Interessante, algumas pessoas dizem assim, por que batizar uma criança? Olha o que diz Jesus, deixa-me vir as criancinhas, porque dela faz parte do reino de Deus. Não tira a graça de Deus de uma criança por ela ser criança, né? Então, essa graça que Deus quer dar a gente, a santificação, a graça santificante do sacramento que abre para os demais sacramentos nas nossas vidas. Sem o batismo, eu não tenho como receber outro sacramento. Primeiro, o que abre em mim
A graça é o batismo. A confirmação, eu estou lá com a minha idade, 15, 20, 40, 100 anos, sei lá com a idade que esteja, para se batizar. Lá eu confirmo, com a minha consciência, eu digo sim. Na minha confirmação. A Eucaristia, o sacramento, na Eucaristia. O que é a matéria? Matéria da confirmação, o Espírito Santo, a fórmula, a graça, o óleo, quando o bispo diz, por esse sinal recebe o Espírito Santo, e ali você recebe, além de tudo, renova em ti a graça do teu batismo, confirma a graça do teu batismo. Tu recebeu o Espírito Santo. E naquele momento, ele é ativado poderosamente na nossa vida. Então, a mudança acontece. O sacramento da confirmação, da missão evangelizadora, com seus dons, carismas. Depois vem a Eucaristia, o pão descido do céu, o maná do deserto. Cristo que quer nos alimentar com seu corpo e o seu sangue. Jesus que tira o seu coração. A Eucaristia é o próprio Cristo que dá o seu coração para alimentar cada um de nós, para continuar firme nesta caminhada de fé, nesta peregrinação à terra, à pátria prometida, a graça do céu. Aí vem o sacramento da penitência, da reconciliação, a qual eu pequei, depois do meu batismo, cometi coisas e mais coisas. Então eu procurei o sacerdote para me reconciliar com a igreja, com Cristo e com os irmãos. E aí eu peço o sacramento da penitência ou o sacramento da confissão. Aí eu vou lá contra o meu pecado. Agora as pessoas dizem assim, mas confessar o pecado a um sacerdote, meu irmão, o padre tem a graça de te absolver em nome da igreja e quem opera é Cristo através do sacerdote. Seria ignorância minha ou de quem quer que seja chegar simplesmente debaixo de um pé de árvore e dizer assim, eu pequei e fiz isso, aquilo, outro. Quem é que vai te dar a absolvição? Quem opera no sacramento é Cristo Jesus. Temos que ter essa consciência. É Cristo que opera nos sacramentos. É Cristo quem realiza. É Cristo quem faz. Quando o Padre diz, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saiba que nesse momento é Cristo que absolve. A unção dos enfermos é um sacramento de graça, de bênção. Não só para quando a pessoa está doente, para morrer, Às vezes tem pessoas que só procuram o padre para a unção dos enfermos quando está no último momento da vida. Por isso que tem muita gente que tem medo de receber a unção dos enfermos, porque imagina logo que vai morrer. A unção dos enfermos é para curar nossa alma física e espiritual. Então a pessoa vai viajar, vai fazer uma cirurgia. Pode pedir o sacramento da unção dos enfermos? Pode. Procura o padre, e o padre lhe orienta e administra o sacramento da unção dos enfermos. A unção dos enfermos é para curar nossa alma, as feridas, as nossas doenças e também os problemas espirituais. O sacramento da ordem. Imagine a graça de Cristo através do sacerdote, que opera, que realiza. Por isso o sacramento da ordem é um sacramento de suma grande importância na vida da humanidade. Sem o padre, que seria de nós? Para pedir perdão, para receber, alimentar do banquete da Eucaristia, o pão descido do céu. Só o padre, pela graça que Deus confiou a ele transforma o pão na carne de Jesus, o sangue, o vinho no sangue de Cristo.
para nos alimentar, para nos fortalecer a nossa fé e a nossa esperança nesse Deus que tudo pode. O próximo dos 7 sacramentos, o matrimônio. O matrimônio é um sacramento grandioso, belíssimo, maravilhoso. Se nós entendêssemos a grandeza do sacramento do matrimônio, a pessoa não ficaria junto e nem buscaria simplesmente o casamento no civil, não. Ele procurava, em primeiro lugar, o sacramento do matrimônio. Olha o que Deus vai dizer no Antigo Testamento. Que o homem deixa pai e mãe e se une a uma esposa. Olha o que Jesus vai dizer. O que Deus uniu, o homem não separa. E muitas vezes o sacramento do matrimônio está sendo banalizado. As pessoas são preocupadas com a festa, com holofotes, né? Com a massa de pessoas, com os comentários nas redes sociais. E não percebe que tudo ali, a graça completa, é o sacramento que você está recebendo. O sacramento da graça de Deus na tua vida. O que Deus uniu, o homem não separa. E São Paulo vai dizer: marido, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aonde foi que Jesus se entregou pela igreja? Na crucificação, por amor. Marido, amai vossas esposas. Hoje se encontra muito pontapé, brigas, traições, divisões, separação. Cadê aquilo que comprometeu diante do altar do Senhor? Fidelidade. Tu, João, promete ser fiel à tua esposa na alegria, na doença, na tristeza, na dor, até que a morte se separe? Ele diz: sim, prometo. A mulher pergunta: Maria, Joana, tu prometes ser fiel ao teu esposo na alegria, na tristeza, na doença, até que a morte se separe? Prometo. Passa 2 anos, 3 anos, aí começam as traições, as separações. Lembre-se, o que é do teu marido é da tua esposa, o que é da tua esposa pertence a ti. O 2 é uma só carne. Não só físico, espiritual, mas também físico. O que é da minha esposa é meu. O que é meu é da minha esposa. O sacramento do matrimônio também traz uma graça muito grande à nossa vida, que é a família, os filhos. Por isso que a palavra de Deus diz assim: por isso que os vossos filhos são santos. Meu amado irmão, minha amada irmã, como Deus, na sua grandeza, na sua bondade, concede a cada um de nós a graça. Qual é a relação do sacramento com Cristo? O mistério da vida de Cristo constitui um fundamento do que, agora em Cristo, mediante o mistério da Igreja, dispersa-nos os sacramentos. São Leomagno diz: o que era visível ao nosso Salvador passou para os seus sacramentos. O que era visível ao nosso Salvador passou para os seus sacramentos. O sacramento se tornou visível, a presença de Cristo, a presença da graça de Jesus. A outra pergunta: qual é a ligação do sacramento com a igreja? Uma pergunta grandiosa, mas com uma grande sabedoria de resposta. Observe, Cristo confiou os sacramentos à sua igreja. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem a missão, a graça de distribuir, de ofertar os sacramentos, a graça. A igreja tem esse poder, dada por Jesus Cristo. Olha o que diz o Senhor:
Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra edifica a minha igreja. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Eles são da igreja no duplo sentido, são dela, porquanto são ação da igreja, a qual o sacramento é a ação de Cristo, são para ela no sentido de que edifica a igreja. O sacramento edifica a minha e a tua fé, edifica a nossa confiança amorosa. Quantas pessoas partilham comigo em relação ao sacramento, a graça, né? Olha, quantas pessoas dizem assim, eu fui me confessar, sair do sacramento tão leve, o meu coração tão em paz, porque é graça de Deus, porque é bondade e misericórdia do Pai. Última pergunta para nós, nesse vídeo, que você possa mergulhar profundamente. O que é o caráter sacramental? É um selo espiritual conferido pelo sacramento do batismo, da confirmação da ordem. Ele é a promessa garantida da proteção divina. Por força deste selo, o cristão é configurado a Cristo, participa de vários modos do seu sacerdócio, faz parte da igreja segundo toda a função diversas e, portanto, consagrado ao altar divino, é ao serviço da igreja, uma vez que o caráter indeletível, os sacramentos que imprime são recebidos uma vez só na vida. O batismo, se você pegar a carta lá de Efésio, vai dizer assim, só existe um só batismo e um só Senhor. Se você pegar o sacramento da crisma, você recebe uma só vez. Se você pegar o sacramento do matrimônio, você só se casa outra vez, se um dos dois partir para a glória, até que a morte os separe. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, você que quantos anos, quanto tempo não busca o sacramento? Busque, que o sacramento é graça de Deus para a nossa santificação, para a nossa vida, para essa nossa peregrinação aqui nessa terra. Busque o sacramento. E, através do sacramento, a santificação da pessoa. Os santos vai dizer uma coisa interessante, principalmente Dom Bosco diz assim, uma missa em vida vale por 100 missas depois de morto. A Eucaristia é para os fracos, para que se torne forte, e para os fortes, para que se torne mais forte ainda. Ao contrário, vai dizer assim também, a Eucaristia é para os pecadores, para que se torne santo, e para os santos, para que se torne mais santo ainda. Santa Teresa vai dizer assim, a Eucaristia é o remédio da nossa alma, que cura a nossa alma. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine o seu coração. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa um like, compartilha. Que Deus te abençoe grandiosamente. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a graça do Deus da paz conceda a cada um de nós as bênçãos do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.